Então, é isso, né? Então, esse módulo 2, né, começa, o módulo 2, perdão, a unidade 2 no módulo 1, ela vai falar sobre a mente holográfica, e como eu disse, a gente vai trazer um pouco do conceito do que é um holograma, e como isso se aplica para a mente holográfica. Como eu estava dizendo, o holograma, ele é o registro total, né? Holo é todo, grafos, grafia, é um registro. Então, o holograma ele é um método de registro total, que é produzido quando um raio de luz é dividido em dois feixes. Esse primeiro feixe, ele vai ser incidido no objeto que reflete essa luz, num prato holográfico, na chapa holográfica, no filme que vai ser registrado. E o segundo feixe de luz, ele vai incidir diretamente nessa chapa holográfica, e esses raios, eles vão colidir, eles vão cruzar, criando assim um padrão de interferência, que é justamente o fenômeno FIT, o acontecimento do holograma. Mas, na verdade, quando acontece essa incidência desses dois feixes de luz provenientes de um mesmo raio, o holograma ainda não pode ser visto a olho nu. Ele, então, precisa de uma terceira luz, uma terceira iluminação, uma terceira fonte de luz, para que ela possa ser observada por qualquer pessoa, né, a olho nu, e de qualquer lugar. A imagem formada é uma imagem 3D. E no holograma, o que acontece de interessante é justamente que um menor fragmento, qualquer parte do fragmento do holograma, contém informação para criar toda a imagem. Então, se a fotografia ou a chapa holográfica ela é quebrada, fragmentada, um pequeno pedaço pode reconstituir toda a imagem, né, que foi gravada nesse registro total e fazer essa imagem se tornar inteira de novo. Às vezes mais nebulosa, justamente porque não se encontra tanta clareza em, como se posso dizer, em refletir de novo esse pequeno fragmento. Van, tem alguma coisa para acrescentar? Não, meu amor. Então, é só para ir aí. Não, Enfim. é isso. Eu acho que você pode Então, mostrar aquela imagem que representa como é que dá essa formação do holograma, porque quando a gente vê, né, ali, fica mais claro aquela imagem que você tinha separado. Vou você mostrar agora, vou compartilhar a tela, gente, um momentinho. E vocês vão ver aqui a imagem mostrando a realização do holograma. Deixa eu dar um zoom. Tá todo mundo vendo? Eu só tô vendo você. Você tem que compartilhar a tela, né? Compartilhei. Não sei se apareceu. Peraí, aqui, compartilha. Pronto. E agora, estão todos vendo? Pronto, isso. Agora eu vi. Então, aí, como vocês podem ver, né, tem um laser que ele vai sair esse feixe único, ou esse raio único de luz, dividido em dois feixes. A gente vê, então, observa a chapa holográfica aí. O objeto que vai ser demonstrado, que vai ser feita a imagem 3D, que é, no caso aqui, a maçã. E como essa incidência entre os raios, né, criando esse padrão de interferência que a gente dá para ver, que formam ondas concêntricas na chapa holográfica, né? Na verdade, esse padrão de interferência, ele pode ser aludido quando você joga uma pedra no rio e você vê formar aquelas ondas, né, onde caiu a pedra, aquele movimento ondulatório que se expande. E se você joga uma segunda pedra, acontece o mesmo movimento, e essas ondas das duas pedras vão acabar interferindo, né? Uma vai interferir na outra. Vou voltar aqui a imagem agora para aqui. Aí tá a descrição de que quando um fragmento do holograma, quando ele é utilizado para formar novamente a imagem inteira. Tá todo mundo enxergando? Sim. Eu tô. Querem fazer um zoom aí, ó. E que foi isso que ela disse. Quando esse feixe se divide em dois e a imagem ali é projetada,
você ainda não vê a olho nu, você vê esses anéis concêntricos, mas no momento em que você traz uma outra iluminação para essa projeção, aí este holograma, ele é realmente observado e você vê que ele está exatamente reproduzindo todo a mesma imagem do objeto que foi projetado. Né? Mesmo que você Exato. divida o holograma em vários pedaços, ainda assim, naquele mínimo fragmento continuará a estar o holograma do objeto ali projetado, né? Ou seja, a mesma imagem ali projetada. A mesma imagem tridimensional ali projetada. Aí. Ok. Bom, eu vou voltar para a tela. Parar o compartilhamento agora. Então, a gente vai dar continuidade, né? Então, trazendo agora esse conceito do holograma para a mente holográfica, né? Alguns neurofisiologistas, como Carl Pribban e o físico David Bohm, eles trouxeram, né, um novo paradigma, que é de pesquisando, tentando entender como funcionava o armazenamento de memória no cérebro, como funcionava o cérebro. Eles acabaram pesquisando e trazendo que nossos cérebros, matematicamente, acabam construindo a realidade concreta a partir da interpretação de frequências de várias dimensões. Então, é como se fosse um reino mesmo de significâncias, com várias frequências de dimensões, e que nós conseguimos decodificar. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, os cérebros, né, acabam construindo a realidade concreta, interpretando frequências. Mas o que a gente entende como realidade concreta é apenas mais uma abstração, porque existe um sistema de crenças nossos, né? Existe um sistema de crenças, um sistema de crença que não é só dado, não é passado só de pai para filho, não. De um campo mesmo morfogenético, que acaba limitando o que a gente percebe como realidade. Não significam que as informações que a gente não vê não estejam ali, elas estão todas ali. A gente capta elas de outra forma, até dentro mesmo dos níveis de consciência, que são vários, né? Inclusive, o Wilber, ele fala sobre a consciência como um espectro, ou seja, vários níveis dentro dela, níveis que a gente não consegue ainda acessar. Inclusive, os fenômenos de estados alterados de consciência, eles também dão alusão justamente ao que seria um atenuamento da Matrix, ou seja, essa camada invisível que a gente tem com Matrix, o que a gente decodifica como informação, teria atenuado e ainda assim a gente conseguiria perceber outras coisas. O fenômeno de interferência que a gente falou, explicando o holograma das interferências eletromagnéticas, ela acontece no nosso cérebro com os neurônios. Né, os neurônios muito agrupados, ao passar a mensagem, a informação elétrica, quando essa informação atinge o ramo final do neurônio, ela vai se espalhar. Então, são vários neurônios espalhando, propagando essas mensagens elétricas. Então, a propagação de várias mensagens elétricas acaba justamente criando esse padrão de interferência dentro do nosso cérebro, trazendo também, então, o conceito da mente holográfica. Deixa eu ver mais o que eu trago agora. Essa parte do neurônio, eu acho que a gente pode até explicar um pouquinho mais, porque para poder ficar mais claro mesmo para eles, né? Por que o cérebro foi, né, assim, foi trazido como um cérebro holográfico? Porque assim, os neurônios eles possuem esses ramos, né? Que são como se fossem pequenas árvores. Então, no momento em que ele recebe a mensagem elétrica e que essa mensagem elétrica chega, que foi como a Jana disse, chega no final dessas ramificações
essa mensagem elétrica, inclusive justamente por ser frequência, por ser onda elétrica, por ser energia, vai se propagando. Só que a gente percebe, absorve vários estímulos ao mesmo tempo. Então, é claro que no momento em que as informações estão sendo ali passadas pelo neurônio, não é apenas uma qualidade de informação. Então, essas mensagens elétricas, ao chegarem na ramificação dos neurônios, começam a se propagar e são mensagens elétricas diferentes se interrelacionando e criando esse padrão de interferência que ela trouxe, que é uma das características essenciais para a formação dos hologramas. É como se fosse um arranjo caleidoscópico quase infinito, né, de padrões de interferências criados ali, se interrelacionando. E isso é o que, inclusive, justificou a pesquisa sobre a memória ela não estar localizada, porque toda essa pesquisa ela veio de Pribram, ela veio, na verdade, a partir desse ponto. Os pesquisadores que ele acompanhava, né, que é Lashley, na verdade, ele fazia uma pesquisa com ratos para tentar localizar, dizer que a memória estava localizada. Só que, na verdade, Pribram observou que mesmo que se cortasse o córtex cerebral dos ratos, se eles tivessem aprendido ali um caminho de labirinto, ainda que o movimento deles pudesse ficar comprometido com essa perda do córtex, eles continuavam a saber qual era o caminho do labirinto. Então, se compreendeu que a memória não era localizada, ela é espalhada. E essa explicação holográfica, inclusive, desse padrão de interferência, vai fazendo com que a gente possa compreender por que a memória, então, está espalhada, porque as informações realmente se propagam ali, né? Aí tem outras explicações ainda que justificam esse paradigma, né, de que a mente é holográfica. Jana vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, alguns pesquisadores, como a gente falou, desde Pribram e Bohm, eles queriam descobrir certos acontecimentos, né, certos fenômenos cerebrais e que não tinha explicação por essa física clássica. Então, depois que surgiu a teoria do holograma, a teoria da holografia, esse paradigma holográfico, alguns fenômenos cerebrais puderam ter sua explicação. Então, uma delas, alguns enigmas que foram, né, desvendados, foi, por exemplo, a vastidão da memória. Né? Então, dizem que se durante a vida média humana a gente acumula uma quantidade enorme, né, tem um número, 2,8 vezes 10 elevado a 20 bits de informação. E, na verdade, mudando o ângulo do que é visto, né, como se, por exemplo, o laser mudando o ângulo de como ele é incidido, atinge um pedaço desse filme holográfico, no caso, seria o cérebro, é possível registrar muitas outras imagens, diferentes sobre a mesma superfície. Esse é um dos enigmas que foi sanado, né? Que então é essa vastidão da memória. Outro foi o lembrar e o esquecer, que semelhante mesmo à holografia, contendo múltiplas imagens, o lembrar seria igual ao ato de emitir o feixe de laser na direção do filme, evocando aquela imagem específica. E a não lembrança corresponderia a emitir feixe de laser, porém, não encontrando o ângulo correto para evocar a imagem específica. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar sobre esses enigmas sanados, fiquem à vontade, tá? Enfim, um terceiro é a memória associativa, que foi outra técnica do registro holográfico, ilustrando a capacidade associativa da nossa memória. A técnica usada consiste em lançar, primeiramente, um único laser em 2 objetos. E a luz refletida por cada um deles, ao colidirem, cria um padrão de interferência que é captado nesse filme.
Então, toda vez que um objeto foi iluminado com laser, a luz que refletir e passar através do filme cria essa imagem tridimensional do objeto 2 que aparecerá e vice-versa. Então, para a memória seria justamente emitir, né, essa luz para evocar essa imagem de coisas parecidas e uma acabaria fazendo o reflexo da outra. Outra coisa interessante também é a lembrança idética, que é a chamada memória fotográfica, né? As pessoas com essas lembranças, com esses acessos vívidos, de alguma forma, às grandes regiões dos seus hologramas de memória. Então, na holografia, quanto maior o pedaço do filme iluminado, mais nítida a imagem é formada. Então, essa é uma das explicações para memória fotográfica. Outro enigma desvendado é a transferência das habilidades adquiridas. Como se o cérebro, ele converte todas as lembranças e todas as habilidades adquiridas em uma linguagem de forma de onda que pode ser deslocada para qualquer direção e examinada sob qualquer perspectiva. Então, isso explica, por exemplo, porque a gente tem a capacidade de reconhecer um rosto familiar, independente do ângulo que a gente vê. Outra explicação seria a sensação dos membros fantasmas, né? Que ocorre nos casos de amputação, em alguns casos. É a sensação que a gente já conhece, né? Conhece teoricamente, de ter um membro amputado, que se explicaria justamente pela vivência dessa memória holográfica do membro registrado nos padrões de interferência do cérebro. E uma outra que a gente também falou sobre justamente como o cérebro ele decodifica as frequências e cria esse mundo nosso, que é essa nossa realidade concreta, é que o cérebro, como ele vai criando o mundo exterior. Então, ele acaba considerando uma numerosa quantidade de processos neurofisiológicos, que são os processos internos, fazendo pensar que alguns deles já estejam localizados fora de nós. Por exemplo, o som de uma orquestra, enquanto outros são internos. Isso pode ter analogia também com o holograma, na medida em que ele cria a ilusão dos objetos, mas é só e apenas uma imagem tridimensional. Então, essa é, né, justamente alguns dos enigmas que foram sanados pela ideia da mente holográfica, né? Esse campo de coisas que a gente não consegue perceber buscando apenas essa energia que foi criada, né? Vai muito além disso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem não quiser abrir o microfone, gente, pode estar digitando, perguntando, né, digitando, interagindo desse outro jeito. Eu já falei nas webs passadas que é claro... Flor, você está sem o áudio, Vanessa. Eu tirei para não ficar dando interferência enquanto a Jana fala, né, por conta da gravação. Desculpem. O que eu estava falando para vocês é que quem quiser perguntar e não quiser abrir o microfone, pode estar digitando. É claro que é melhor que a gente possa, uma hora, todo mundo estar de câmera aberta, interagindo, enfim, podendo se comunicar um com o outro, tirando as dúvidas tranquilamente, mas enquanto ainda não queremos ou temos timidez, enfim, o que quer que seja para isso, a gente pode perguntar digitando, tá certo? Então, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma colocação, se tiver alguma contribuição, inclusive, se esse for um tema que algum de vocês estuda e tiver alguma coisa para acrescentar, para contribuir, fiquem à vontade, estamos todos aqui, né, assim, compartilhando essas informações, enfim, trocando e aprendendo uns com os outros. Ninguém quer trazer nada, tudo ok até agora para todo mundo, tudo compreendido para todo mundo? Então, gente, eu não sei se eu compreendi tudo também, porque eu entrei no meio.
e até entrar na frequência do estudo e tudo mais, eu senti que teve muita coisa que passou. Uma das coisas que eu fico... Eu tenho uma percepção muito visual das coisas, né? Então eu fui criando imagens enquanto você ia falando, por exemplo, do cérebro como uma rede, várias redes, assim, de comunicação, né? E super plástica e moldável, apesar de falarem que não é tão moldável quanto a gente pensa, mas o que eu vi era bem moldável. Eu não sei, eu fico feliz que a coisa vai ser gravada, que tudo que a gente está fazendo vai ser gravado, porque teve muitas coisas que eu não pesquei, eu não consigo nem falar o que é, como formular uma dúvida, né? Mas gratidão, Jana, por tudo. Mas isso é também, né, para que vocês aprofundem o estudo. Aqui eu não vou trazer um aprofundamento, só mesmo as ideias, as concepções sobre o que é, aonde foi moldado essa unidade 2, né, sobre o que ela fala, e como acabar trazendo essa ideia da mente holográfica e do holograma justamente para a leitura de holocromos. Porque, na realidade, a partir da compreensão da mente holográfica é que a gente vai poder entrar naquilo que seria realmente o que interessa para a gente, né? Que uma questão é a nossa percepção da realidade, então, o que é a realidade? Jana, ela vai falar um pouco mais também sobre isso. Então, uma questão é essa, por que a gente está trazendo o conceito do holograma e da mente holográfica? Que a partir da compreensão do que é um holograma e do que é a mente holográfica, que a gente vai poder compreender de que maneira é que a gente projeta essa realidade objetiva, né? Que traz toda uma realidade, todo um universo, uma fonte subjetiva e oculta por trás. Então, uma das questões é essa, e a outra é como isso explica, inclusive, o próprio holocromos. Então, esses conceitos que ela trouxe, mais superficialmente, que depois, inclusive, serão mais aprofundados ainda por Monir, a gente está trazendo para que a gente possa entender a percepção da realidade e entender a própria leitura holográfica a partir disso. Né? Então, assim, esse é o propósito, não é que a gente precise aqui entender de neurociência, do cérebro, não é isso, mas para que a gente possa ter uma compreensão maior de como é que é esse funcionamento da nossa mente, projetando as realidades e como é que essa leitura funciona, porque essa leitura é holográfica. Aí Jana vai falar agora, na verdade, sobre essa percepção mesmo da realidade, o que era o pensamento que nos limitava, tradicional, antigo, né? E como ele passou a ser mais compreendido a partir dessa visão holográfica. Então, eu tinha comentado brevemente anteriormente que é isso, o cérebro ele funciona como esse decodificador de frequências, justamente para criar a realidade que a gente tem como realidade concreta, né? Acredito, na verdade, são várias frequências que acabam passando de forma despercebida pelo que é a nossa mente consciente. Então, existe um mar, um mundo infinito de informações e frequências que podem ser decodificadas por parte do nosso cérebro que a gente não consegue ter esse acesso de chamar de realidade concreta. Esse sistema de crenças que a gente tem, né, essa questão da física clássica que acaba limitando muito a associação entre matéria e, enfim, de olhar muito para fora, ou se você olha muito no nível bem pequenininho para explicar. Priba até fala que essa questão para você explicar os fenômenos da natureza de forma tão fragmentada
ela não funciona, porque justamente existe uma interconexão entre tudo. Bohm, para ele, o David Bohm, ele justamente fala que esse processo holográfico ele é utilizado justamente para abstrair essas frequências, essa informação. Então, o cérebro, ele é um holograma interpretando um universo holográfico. Então, são mundos e mundos e mundos de informações e frequências. E aí, para a gente aqui, esse sistema de crenças, né, que não é um sistema de crenças, como eu disse, é uma coisa pequena, de eu passo de pai para filho, mas sim, um campo morfogenético mesmo, de coisas que já são delimitadas, o que a gente pode ver, o que a gente pode acreditar, como a gente pode mexer na matéria, como a gente interfere com ela, tudo isso acaba limitando essa forma da gente perceber e decodificar o que é a realidade. Né? Então, também, como eu trouxe um pouco mais cedo, os fenômenos de estados ampliados de consciência, de telecinese, de telepatia, as pessoas procuravam, né, cientistas procuravam, na verdade, uma energia por trás disso, algo que explicasse. E foi justamente a ideia da mente holográfica que trouxe uma explicação plausível para esse momento em que essa matrix que a gente conhece como realidade concreta, ela acaba sendo atenuada. Então, esse limite que a gente vê do que é físico, do que é concreto, ele é atenuado e a gente percebe as coisas de outra forma, percebe coisas que não existem, né? Acaba frequenciando outras informações que, a princípio, nós não conseguiríamos frequenciar e trazer para essa realidade concreta. Narad também tem contribuições interessantes sobre esse assunto. Não, porque o que você falou mesmo, só de um outro jeito. O que acontece é que, assim, na realidade, o mundo, essa realidade objetiva que a gente percebe através dos órgãos sensoriais, através dos sentidos e do sistema nervoso, ela representa apenas um pequeno fragmento da realidade, né? Aquilo que a gente interpreta como sendo realidade é semelhante a uma imagem holográfica. Então, existe uma fonte maior, né, que está projetando essa realidade objetiva. Essa fonte maior que projeta essa realidade objetiva, ela contém várias outras informações, perpassa várias outras dimensões, dimensões que a gente não percebe, porque a gente foi condicionado a acreditar que aquilo que existe é aquilo que os nossos órgãos sensoriais e o nosso sistema nervoso decodifica. Mas existe toda uma outra realidade subjetiva, oculta, que também está ali, incluída, inserida, dentro da realidade que a gente projeta. Então, essa realidade que a gente observa, abstrata, é uma realidade abstrata, é uma projeção de toda uma realidade por trás dela, né, projetando ela. E ela contém também essa realidade que está oculta, subjetiva. Então, essa relação entre as partes e o todo é que, na verdade, foi compreendida a partir desse modelo holográfico, né? Aonde a gente compreende que o fragmento do todo, ou seja, essa realidade projetada ali, que é o fragmento do todo, ela reflete esse todo, mas ela também contém este todo. Então, assim, cada um de nós é um microcosmo que reflete e contém o macrocosmo, né? E dessa mesma maneira a gente compreende o quê? Essa realidade que a gente projeta ali contém informações que não estão visíveis para a gente, não porque elas não existem, mas simplesmente porque a nossa mente passa por um filtro, que são as crenças e os condicionamentos. Então, quando a gente olha para uma coisa, a gente olha e interpreta a partir desse filtro também, mas não quer dizer
que tudo aquilo que está contido em nós e toda essa realidade oculta, todo este mundo subjetivo, também não se apresenta naquilo que a gente está projetando ali. Então, a realidade, inclusive, aquilo que eu vejo, vai passar por aquilo, por tudo aquilo que eu trago de conteúdo, todas as dimensões que eu trago e pelo meu filtro de crenças também. E que vai ser diferente e semelhante, né, do que cada outro também traz. Aí Jana fala mais um pouco sobre essa questão, sobre o que é matéria e vida, como aspectos, né, do mesmo todo não fragmentado. Isso, matéria e consciência, justamente como aspectos desse todo não fragmentado e que estão sempre se influenciando, né? Tudo, na verdade, está interconectado. A gente sempre fala isso, traz isso de outras formas, né, para trazer que as explicações do que é a sincronia, a sincronicidade, a coincidência. Então, existe sempre este movimento de interligação e de comunicação entre a matéria e a consciência, de forma que nada está separado e tudo está contido. Como Narad disse, é exatamente isso. Cada um de nós é esse microcosmo que reflete e contém esse macrocosmos. E isso vai para o fractal, né? O que a gente conhece como fractal, justamente, que aquela parte menor contém essa informação do todo, né? Dentro do conteúdo, frequência, cor, o conteúdo simbólico, tudo aquilo que ela traz, né? O mínimo, o micro, acaba trazendo justamente essa informação do todo. É isso, quando Moni costuma dar o exemplo de que, assim, quando a gente olha para uma maçã, por exemplo, não é apenas a maçã que está ali presente, né? Mas todas as informações, todas as dimensões que ela também se relaciona. Então, quando a gente olha para a maçã, está presente a árvore de onde ela veio, as raízes, as sementes, a substância, a função da maçã, que órgãos, na verdade, ela beneficia na gente como nutriente. Então, tem várias dimensões ali que a gente toca ao estar olhando esta maçã. Então, o que acontece? Isso também acontece com a realidade objetiva. Ela é uma projeção dessa realidade maior, né? E embora parte seja percebida e parte esteja invisível, isso não significa que não esteja tudo presente e contido nesta realidade. A outra coisa que a gente pode trazer para que isso também seja melhor compreendido é a própria experiência de Moni, quando ela teve essa transmissão das telas, né? A primeira tela que ela viu, que foi a interligação de mundos, ela percebeu a partir de uma montanha. Ela estava em Machu Picchu. Essa foi uma experiência de expansão, mas ela não foi uma experiência de expansão porque estava em uso de qualquer substância que gerasse nela um estado alterado de consciência, mas a própria frequência e qualidade energética, né, daquele local propiciava por altitude, enfim, por todo o acervo que existe também ali, de todos aqueles povos antigos que tinham acesso a todo este conhecimento, ali também presentes, porque é isso, tudo isso é a realidade, são as dimensões que estão ocultas, mas que estão presentes. Então, tudo isso favoreceu essa experiência de expansão dela ali. Então, quando ela olhou para aquela montanha, o que ela viu? Não era apenas a montanha. Ela viu como se fosse, né, o pássaro alado, enfim, o mensageiro, a montanha girando e interligando os mundos acima e os mundos abaixo. Até a característica de altura da montanha, até aquela qualidade de altura da montanha, perto do céu e da terra, trazia este conteúdo de interligar os mundos acima e abaixo. Então, quer dizer, essa própria experiência dela mostra o que é todo o universo que está oculto naquilo que a gente está percebendo ali. Mesmo aquilo que a gente supõe
que não está presente, ou que aquilo que a gente não está tocando, ele está ali oculto e sendo trazido. E quando a gente, na verdade, burila a mente, a gente consegue perceber e trazer a consciência, trazer para nossa consciência, de fato, todas essas informações que estão ali ocultas, né? Então, a partir dessa experiência, inclusive, da montanha, e que representou essa teleinterligação de mundos, tudo aquilo que ela passou a olhar na natureza começou a ter essa amplitude, né? Essa amplitude, ou seja, ela, na verdade, é como se naquele momento o ego dela tivesse saído de cena e ela pudesse ter visto na totalidade que informações estão contidas naquilo que se vê, que são informações de frequência, de forma, de cor, das memórias que são acessadas a partir desse conteúdo que está ali e disso tudo que é trazido. Jana, você quer falar um pouco mais ainda sobre essa parte da consciência e da... Alguém mais quer falar? Alguém mais tem alguma pergunta, na verdade, sobre isso que a gente veio explicando até aqui? Tá, então a gente vai entender que vocês estão acompanhando isso que a gente está, isso que a gente está, na verdade, desenvolvendo aqui, né? Esse conceito, na verdade, da holografia e do próprio fractal, né? Que é esse fragmento. O que é o fractal? É este fragmento, é este nano, é este micro, e que apesar de ser um micro e de ter uma singularidade, ele contém este todo, né? Você quer, Jana, complementar mais alguma coisa com relação a isso? Na verdade, aquilo que a gente comentou até um pouco mais cedo sobre a questão de justamente quando você olha algo, quer estudar aquilo de perto e você quer fragmentar para ir para o mínimo, né, para explicar aquele todo, tem um biólogo britânico chamado Sheldrake, eu acho que é assim que se fala, e ele traz justamente que a ciência ocidental ela acabou negligenciando muito a forma da natureza como fonte de informações mesmo, justamente porque acabou se cegando nessa busca por uma causalidade energética. E aí ele traz um exemplo interessante, que ele fala, quando você olha uma arquitetura linda, formas e padrões, e você vai estudar a matéria que está compondo, ou seja, um cimento, concreto, você não consegue entender por que tem aquela forma e padrão. Qual foi o processo criativo que levou aquilo a ser construído, né? Então, ele diz justamente que esse significado para a natureza, ele é fundamental. Então, as formas da natureza, elas são justamente, para ele, governadas pelo que ele chama de campo morfogenético. Então, ele fala justamente sobre essa questão da consciência e da matéria estarem profundamente interconectadas e sempre alterando uma a outra. Isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Bom, isso tudo que a gente veio trazendo é importante na realidade para que a gente possa entender o holocromos, né? Porque o que é que significa a palavra holocromos? São hologramas cromáticos, né? Então, foi importante a gente, na verdade, estar abrindo um pouco mais. E como eu disse, Moni ainda trará na próxima web mais informações e vai aprofundar ainda mais este conteúdo, tornando este conteúdo ainda mais claro, porque o objetivo mesmo é que a gente possa compreender o que é uma leitura holográfica, né? O que é o holocromos. Então, assim, cada tela do holocromos, ela é este fractal,
né? Então, ela é de fato este holograma que contém ali uma série de conteúdos ocultos. Quando a gente olha para aquela imagem, ela não é apenas uma imagem. Ela, além de se correlacionar com conteúdos internos que a gente traz de memórias ancestrais, ela traz nela ali uma inter-relação com várias dimensões. Então, uma tela, ela fala do corpo físico, do corpo etérico, emocional, mental, espiritual e existencial. Uma tela, ela traz todos esses conteúdos intrínsecos nela, né? Ela tem ali uma forma, se ela tem uma forma, ela tem também ali uma função, ela tem uma cor com uma sensação, ou seja, são vários conteúdos que estão ocultos, como nesse processo holográfico. Então, são vários conteúdos que estão ocultos, mas que estão ali presentes dentro de cada tela. E numa leitura onde a gente dispõe, a gente, na verdade, vai estar no módulo 2, né? Que é o próximo curso, a gente vai estar aprofundando bastante o modelo da leitura e a compreensão sobre a leitura e todas essas dimensões que a leitura, na verdade, alcança. Mas para aqueles que não conhecem, a leitura holográfica ela é feita a partir de uma escolha de 8 telas que são dispostas ali, né? São dispostas ali num modelo. E o que ocorre? Além de cada tela ali trazer todo o seu conteúdo singular, intrínseco nela, a disposição em cada lugar que essa tela pode se apresentar, ela vai estar trazendo uma dimensão específica e um conteúdo que se relaciona a algum desses corpos que a gente traz, né, que é o físico, o emocional, o mental, o espiritual, o existencial e o etérico. Então, além de cada tela ali posicionada, trazer o seu próprio conteúdo dentro daquela posição, essa leitura, ela também se comunica. Então, as telas, elas se comunicam a partir da interligação entre elas, naquelas posições em que elas se apresentam, e do espelhamento entre elas, nas posições em que elas se apresentam. Então, da mesma maneira, elas criam esses padrões de interferência a partir dessas comunicações. Porque não é apenas o conteúdo daquela tela ali, daquele fractal trazido ali, e que não é apenas a imagem, mas todos os conteúdos ocultos, mas é também o nível de comunicação de uma tela interferindo sobre a outra para poder estar ampliando o entendimento da leitura. Essa leitura, é por isso que, na verdade, ela é tão assertiva, porque, primeiro, a pessoa é quem faz a escolha das 8 telas que estarão ali dispostas. A pessoa para quem a gente vai estar decodificando esta leitura. Então, se eu sou a pessoa que estou ali para um atendimento, eu vou escolher essas telas. Então, assim, eu faço a escolha dessas 8 telas. E essas 8 telas, elas vão estar ali me revelando em várias dimensões. Então, o que o terapeuta do Holocromos vai fazer é decodificar os conteúdos das telas que eu escolhi. Aí, se você pensar assim, nossa, mas é muita informação, então, assim, não embora é muita informação, sim, é verdade, mas isso não é difícil, porque, na verdade, o mais importante já foi feito por Munir. Então, Munir já catalogou o conteúdo oculto em
cada uma dessas telas, a partir da abrangência de todos esses estudos, ela já catalogou. Então, cada tela traz o seu nome, o seu número, a sua frequência, a forma, o elemento, enfim, com que ela se relaciona, o campo de vibração, né? Ou seja, como ela vibra, e as formações e as outras informações ocultas, que são esses outros níveis dimensionais que ela também vai trazer. Então, é uma tela que está falando sobre o feminino, o masculino, o trabalho, a mãe, o relacionamento, né? Enfim, todos esses níveis são várias dimensões trazidas ali dentro de cada tela e na comunicação entre elas, mas todo este conteúdo já foi catalogado, já está ali todo elaborado, catalogado, escrito por Moni. Então, hoje, quando a gente vai fazer uma leitura, a gente tem módulos, arquivos, livros que já nos indicam para onde eu devo estar olhando, em que dimensão naquela posição, que conteúdos aquela tela traz e que dimensão aquela tela está abrindo dentro daquela posição de leitura ali. Então, quer dizer, vocês podem ficar tranquilos, aqueles que já não são terapeutas, que ainda estão em formação, porque da maneira como isso foi catalogado, fica realmente fácil, é simples, não é difícil, é fácil, porque já está tudo tão organizado, a gente já encontrou mastigado, né? A parte difícil que foi poder descobrir, acessar essas dimensões, compreender que realidade oculta havia por trás de cada tela e da comunicação entre elas. Isso já foi feito por Moni, que é a criadora do sistema, a partir de todo esse campo de estudo. Então, vocês não precisam ficar preocupados, porque já está tudo realmente muito bem organizado, tudo simples, tudo fácil, para que a gente possa fazer essa leitura de uma maneira segura e sem nenhum tipo de dúvidas. Então, assim, a gente trouxe esse conteúdo do holograma, da mente holográfica, para que a gente pudesse explicar como o cérebro, como a mente, na verdade, percebe a realidade e que relação isso tem com o holocromos e as telas fractálicas. E aí eu gostaria de saber agora de vocês se isso está mais claro, se vocês compreenderam essa relação deste conteúdo com o próprio holocromos. Vocês querem fazer alguma pergunta? Isso que a gente explicou está claro? Eu queria agora ter um feedback de vocês, né, assim, sobre isso que a gente desenrolou aqui, né, e ampliou um pouco aqui. Eu queria perguntar, Van, e todo mundo, né, se alguém quiser responder. Primeiro, se vai ter algum conteúdo sobre os corpos. Você falou corpo energético, físico, enfim, se vocês já não puderem responder. Se vai ter algum módulo que vai tratar sobre cada uma dessas dimensões, né, em si. E respondendo a sua pergunta, acho que ficou tudo claro. Essa semana eu estava lendo um conteúdo sobre o nome do autor que já não citou, que eu não vou lembrar agora, David Bohm, Cal Priban, Goff. Não, foi esse bom aí. E acho que foi isso. E acho que foi na tese, num artigo de Flávia Nunes, que é psicoterapeuta lá da Humanize, né? E acho que foi tranquilo de acompanhar também por isso, porque eu fiz essa leitura prévia. Aí eu não tive muita dificuldade, foi tranquilo, ficou claro. Minha dúvida é só se mais pra frente vai aprofundar. Você entendeu a pergunta? Vocês entenderam?
Entendi. Sobre os corpos. Essa questão de todas as dimensões que a leitura e as telas alcançam, elas na realidade vão ser aprofundadas mesmo no módulo 2, que é quando a gente destrincha a leitura holográfica. Porque neste módulo 1, a gente está trazendo os fundamentos do holocromos, ou seja, quais foram os estudos, qual é a base, por onde Munir, na verdade, se referenciou em pesquisas, em conhecimentos, em conteúdos, para construir o sistema e a leitura holográfica. Mas a leitura mesmo, ela vai ser mais destrinchada no módulo 2, que é aquele módulo em que a gente se aprofunda na leitura e no conteúdo simbólico de cada tela realmente. Mas, de qualquer maneira, Munir ainda vai falar um pouco mais na próxima web sobre a mente holográfica, sobre esses conteúdos, sobre essas dimensões. E a cada unidade, a gente está abrindo essas webs, além das videoaulas e dos recursos, a gente está abrindo as webs para que a gente possa aprofundar a compreensão sobre esses fundamentos, né? Que serviram de referência para a construção do sistema. Gratidão pela resposta. Ficou claro, sim, para mim ficou claro. Ótimo. Adalto, querido, e você, que na realidade é quem está aqui e que é o primeiro curso mesmo de formação. Para você, isso que a gente veio explicando na web passada, nessa, tá claro, tá tranquilo, você conseguiu acompanhar? A apresentação foi clara. Tá, ok. Ele respondeu aí do lado. Eu vi, ele sempre responde por escrito. O que é que ocorre? Eu queria falar para vocês também que vocês têm na plataforma uma seção que se chama Material Complementar. Nesta seção tem vários links de vídeos e tem vários títulos de autores que foram referência também. Então, nessa seção, ali estão referenciados todas essas fontes, Priban, Bohm, Groff, enfim, todos esses, Capra, e vários títulos, na verdade, Talbot, vários títulos, na verdade, que vocês acham às vezes para fazer download na internet, acham às vezes em audiobook, também no YouTube, acham vídeos que falam sobre os temas. Então, se vocês quiserem aprofundar ainda mais a compreensão sobre esses fundamentos, vocês podem ir lá neste material complementar, observar quem são as fontes que estão ali colocadas, referenciadas, e se aprofundar nelas, porque realmente está assim riquíssima e vai levar vocês cada vez mais a uma compreensão ainda mais ampla e mais profunda de todo este conhecimento, né? Não é do holocromos e de todo esse conhecimento que o holocromos interliga e se fundamenta, né? E traz também nele, né? Traz dentro dele, é parte dele. Bom, com relação a esse tema, então, a gente, na verdade, concluiu aqui agora. E se vocês quiserem fazer ainda alguma pergunta ou trazer alguma contribuição, ou, enfim, falar qualquer coisa, a hora é essa, porque a gente está realmente agora encerrando e se despedindo. Gente, eu queria parabenizar vocês, né, pela aula maravilhosa que deram. Tá? Eu não falei nada porque eu estou mesmo bem sem conseguir falar. Obrigada, viu? Mesmo.
E que esse assunto é muito importante, o assunto da mente holográfica é muito importante de compreender para depois fazer uma boa leitura do, do holocromo, né? Entender a mente holográfica é entender uma leitura. Então é isso, gente. Boa noite e obrigada. Beijos. Boa noite, Ila. Obrigada a você. Obrigada. Tchau. Tchau, meu amor. Jane, Clarinha, Adalto, tudo tranquilo para vocês? Querem trazer ainda alguma coisa? Boa noite, então, querido. Boa noite, Adalto. Então, gente, eu gostaria de agradecer também. Eu sinto que ampliou bastante a minha maneira de enxergar, porque esse é um assunto que a gente, pelo menos na minha vida, eu percebo essa atuação da mente holográfica e eu costumo praticar com diversas maneiras, como amplificar a consciência e perceber novas coisas, né? Mas uma compreensão mais detalhada nos ajuda, pelo menos tem me ajudado agora a naturalizar um pouco mais algumas experiências que eu vivo particularmente e que várias outras pessoas também vivem. E eu enxergo isso tudo como muito importante nesse momento de ampliação geral da consciência, porque as pessoas estão percebendo esse mundo extrafísico, estão percebendo maneiras diferentes de ser, estão com as percepções de si mesmas e do mundo diferente. E muitas vezes não consegue encaixar isso numa compreensão. E essa maneira de enxergar da mente holográfica, ela dá esse suporte, essa base, para inclusive quando a gente vai atender, poder falar, olha, tá tudo bem, você só está percebendo uma nova coisa. E fica tranquilo, naturaliza, que é uma coisa que eu pratico comigo, lógico, diariamente, porque tá muito acelerado tudo, né? Então, mesmo que eu já tenha percebido muitas coisas, ainda volta, né? A surpreender. E de auxiliar as pessoas a se organizarem, né, a partir de uma compreensão dessas, assim. E que independente, isso é uma coisa que eu vivencio muito, que independente de eu explicar isso para a pessoa, se isso está integrado e compreendido dentro de mim, parece que existe uma transmissão de conhecimento que ela é além da palavra, do explicar, e quando isso está tranquilo em mim, está tranquilo no outro também, é mais fácil dar suporte. Então, agradeço muito, porque eu já vejo isso como uma aplicação para as leituras e para tudo. Gratidão, meninas. Muita gratidão também por essa sua partilha, porque realmente você trouxe mesmo isso que a gente tenta fazer, né? Que é a aplicação real para dentro desse campo mesmo. Obrigada por essa partilha também, querida. Aí, Jane. Bom, então, nenhuma dúvida, mais o que falar? Pois é. Então, meninas, obrigada, né, pela escuta aí, atenta do conteúdo. Quero agradecer imensamente a Narade, sempre o maior suporte do mundo, né, trazendo e contribuindo muito. E é isso aí. Até a próxima webconferência. Gratidão também, Jana, viu? Por esta aula maravilhosa mesmo. E a vocês todos que estiveram presentes, participaram, né? Esperamos que uma hora essa tela esteja cheia de quadradinhos, com todos interagindo e trocando, né? E a gente, na verdade, criando padrões de interferências entre a gente.
fica gravado logo abaixo do link onde você entra para a webconferência. Tem o link da webconferência ali no espaço de interação e logo abaixo tem esse link. Possivelmente esteja disponível amanhã, porque quando a gente faz a gravação, primeiro a gente precisa subir para a plataforma, para o YouTube, para depois poder gerar o link e disponibilizar na plataforma, tá bom? Então, possivelmente amanhã, quer dizer, possivelmente não, amanhã com certeza já estará disponível. Hoje talvez não, porque demora um pouco, como é um vídeo grande, demora um pouco de subir. Gratidão também a todos vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Beijos, Clarinha. Beijo.